Peaky Blinders se tornou um sucesso estrondoso no Brasil e no mundo. A série, que apresenta uma gangue inglesa, trouxe às telas uma perspectiva de sagacidade, inteligência e muita violência. Mas será que eles eram assim na vida real? Meu nome é Daniel e o vídeo de hoje é sobre a história dos Peaky Blinders. Para entendermos o surgimento desse movimento de gangues na Terra da Rainha, precisamos compreender o que ocorria na época. A dificuldade econômica na Inglaterra levou à criação de uma violenta subcultura juvenil. Jovens e homens pobres frequentemente cometiam assalto nas ruas da favela de Birmingham. Esses assaltos eram executados por meio de agressões, espancamentos, esfaqueamentos e estrangulamentos. Durante a década de 1890, gangues de rua consistiam de homens e jovens entre as idades de 12 e 30 anos. O final dos anos 1890 viu a organização desses homens em uma espécie de hierarquia. O membro mais poderoso dos Peaky Blinders era conhecido como Kevin Mooney. Seu verdadeiro nome era Thomas Gilbert. No entanto, ele rotineiramente mudava seu sobrenome. Então, a criação do nome Thomas Shelby, líder dos Peaky Blinders na série, não é completamente ilusória. A gangue provavelmente foi fundada em Small Heath, assim como na série, mas logo os membros começaram a ocupar o território de Cheapside. Diferentemente da série, no entanto, os meninos Blinders cometiam crimes relativamente triviais, como roubo de bicicletas e invasão de lojas. Relatórios de tribunais da época descreveram os Peaky Blinders como jovens de boca suja que andam pelas ruas em grupos bêbados, insultando e assaltando. Sua expansão foi notada pelo primeiro rival da gangue, os Cheapside Sluggers, que lutaram contra eles em um esforço para controlar o território. Os Sluggers se originaram na década de 1870 e eram conhecidos pelas lutas de rua. They caused mayhem where they were allowed to, and they picked on the innocent. I've got no respect for my great-grandfather because he would turn into a wife beater. My great-great-grandfather, his father John, was a slugger in the 1880s. These weren't men to be respected. They were men to be looked down upon for the way that they treated the innocent and treated women. Um detalhe interessante é que os membros dos Peaky Blinders frequentemente usavam roupas sob medida, o que era incomum para gangues contemporâneas da época. Quase todos os membros usavam uma touca chata e um sobretudo, além de terno sob medida, calças boca de sino e jaqueta com botões. As condições de tempo das favelas levaram os membros a incorporar botas de couro com ponta de aço em suas roupas. Os membros mais ricos usavam lenços de seda e colares engomados com botões de metal. O traje distinto dos membros da gangue era facilmente reconhecido pelos habitantes da cidade, pela polícia e por membros de gangues rivais. As esposas, namoradas e amantes dos membros da gangue eram conhecidas por usar roupas luxuosas. Também é bem diferente a origem do apelido. Na produção, aprendemos que eles ganharam o nome Peaky, afiado, e Blinders, que deixa cego, por costurar navalhas nas bordas e, durante as brigas, usá-las para cortar a testa do inimigo e deixá-los cegos pelo sangue escorrendo. Mas isso passa bastante longe do que realmente acontecia. É verdade que as boinas eram marca registrada dos Peaky Blinders, mas não usavam lâminas. A primeira fábrica da Gillette na Grã-Bretanha só abriu em 1908 e os itens eram muito caros. É provável, então, que Peaky tenha vindo somente porque os gangsters usavam boinas bem distintivas com as pontas bem anguladas, parecendo afiadas. Já Blinders é uma gíria usada até hoje para definir alguém muito bem vestido, arrumado e respeitoso. Outra teoria menos aceita sugere que os bandidos afundavam as boinas das vítimas no rosto para elas não poderem ver quem estavam atacando. The idea that the Peaky Blinders took their name from their flat caps into the peaks of which they had sewn razor blades is a false one. It's a myth. There is no evidence at all to support it. A alta costura dos Blinders, embora invejável, tinha seu preço, eram facilmente reconhecidos. Todos os cidadãos sabiam quando viam um grupo, assim como as gangues rivais e a polícia. Por isso, um dos hábitos mais frequentes dos Peaky Blinders era a porradaria com todo mundo, como mostra um trecho de uma carta anônima enviada a um jornal de Birmingham em julho de 1898.
Não importa em que parte da cidade você ande, gangues de Peaky Blinders são vistas e constantemente não pensam duas vezes para insultarem quem passa, seja homem, mulher ou criança. A carta indignada chegou poucos dias depois de uma das brigas mais memoráveis dos Peaky Blinders, a qual resultou no assassinato do policial George Snipe, como revelou Andrew Davis para o History Extra. O agente encontrou um grupo de Blinders que beberam o dia todo e brigaram a tarde toda. O gangster William Coleraine, de 23 anos, xingou-o e ele quis prendê-lo por desacato. Os outros 5 ou 6 colegas, porém, não concordaram com isso e foram para cima. George Williams, um dos briguentos, jogou um tijolo na cabeça do policial. Foi tão forte que o crânio partiu-se em 2, causando a morte algumas horas depois. O criminoso, com 19 anos, foi preso e condenado à prisão perpétua, para a alegria dos jornais. That incident was reported locally, but there was no mention of the name of the gang. But a few days later, in a number of national publications, including one in London, they reported a letter had been sent to the Birmingham Press stating the attack had been carried out by the Small Heath Peaky Blinders. That's the first mention that we get of the name Peaky Blinder. Assim como na série, os Peaky Blinders, depois de terem estabelecido um território controlado, no final do século XIX começaram a expandir seu empreendimento criminoso. Suas atividades incluíam suborno, contrabando, sequestro, roubos e apostas. A historiadora Rita Shaw, da Universidade de Leeds, afirma que os Blinders estavam mais focados em brigas de rua, roubos e chantagem do que crime organizado. Em 1899, um policial irlandês foi contratado para fazer cumprir a lei local de Birmingham. No entanto, a corrupção policial e o suborno diminuíram a eficácia de sua aplicação. É possível que o personagem Campbell tenha se originado desse período histórico. Apesar disso, o historiador Carl Sheen afirma que o policial conseguiu manter a ordem e foi um dos motivos da queda dos Peaky Blinders. He was a very strong man. He came to Birmingham in 1899, and one of the reasons many people think at the time he was appointed was to put down the Peaky Blinders, which he did within a few years. But there was no real police corruption on a large scale, other than for street bookmakers like my granddad and others, we used to pay the coppers 5 shillings a week, 25 a week to the policeman on the beat. Depois de quase uma década de controle político, sua influência crescente chamou a atenção de uma gangue maior, os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber. A expansão dos Peaky Blinders em pistas de corrida levou a uma violenta reação da gangue rival. As famílias que compunham os Peaky Blinders distanciaram-se do centro de Birmingham para o campo. A atividade de gangue, então, perdeu a honra com o advento dos estudos e o crescimento do prestígio popular, e ninguém contava para os filhos ou netos que fez parte dos Peaky Blinders, que depois o notório grupo serviu como termo para designar todas as gangues de rua. By the early 1900s, the Peaky Blinders are gone. Why had they gone? Strict policing, better policing. Sir Charles Horton Rafter was probably responsible for that in Birmingham. Stronger sentences when people were brought up for violence. But also, I think, changing social conditions. More and more people were now growing up who'd been to school and had discipline instilled in them. Schooling didn't become compulsory until the early 1880s. Então o vídeo é esse, pessoal. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada que sai por aqui. Também estou deixando na tela o meu Instagram, @danielalves.art. Pode mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo por lá. Muito obrigado por sua visualização. É isso, fui!